Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou começando mais um vídeo para o meu canal. Vai ser um vídeo diferenciado. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco da palavra de Deus. Teve um vídeo anterior que eu fiz falando, mas foi envolvido com a rotina. E já tá no canal, né? E eu quero deixar a meditação para vocês no livro de Lucas, capítulo 12. Mas antes, pessoal, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de ativar o sininho da notificação. Para quando eu postar vídeo no canal, você saber que eu coloquei vídeo, ficar por dentro do meu dia a dia. Então, vou deixar no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13. E a editora colocou o tema pela sua própria responsabilidade, tá? A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me constituiu sobre vós como juiz ou repartidor? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bem que possui. Tem algumas traduções que diz: a alegria do homem não está na abundância de bens que possui, que significa a mesma coisa. Quem foi Jesus? Né? Se eu perguntar para você, quem é Jesus? Qual foi o seu propósito aqui na Terra? O que ele quer que nós façamos? Para agradar a Deus, né? Para lhe agradar. Será que você vai saber responder essas perguntas? E eu vou até, pessoal, me veio uma ideia aqui na mente agora de eu gravar um vídeo perguntando às pessoas sobre alguns temas da Bíblia. Já tem até um vídeo na internet, eu vi assim, as pessoas, eu achei muito assim, muito divertido. E no mesmo tempo que divertido, muito preocupante, porque as pessoas hoje não sabem. Assim, se a gente perguntar quem abriu o Mar Vermelho, quem matou o gigante Golias, tem pessoas que não sabem isso. Então é coisa assim que a gente fica se divertindo porque se torna engraçado e preocupado porque de fato é preocupante um ser humano não assim, conhecer essas coisas assim na Bíblia. Mas enfim, eu vou fazer esse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, você que está assistindo, se você for o entrevistado ou se for entrevistada, comece já a estudar a Bíblia, a ler, porque para não passar vergonha. Para não passar vergonha quando eu for lhe perguntar. Ai, gente, brincadeiras à parte, pessoal. No livro de Lucas, capítulo 12, que eu acabei de ler, Jesus está diante de uma multidão ensinando as boas novas. E dentro dessa multidão aparece um jovem, um rapaz, a Bíblia não cita assim a sua idade, e fala: Mestre, diga para meu irmão que reparta a nossa herança. E Jesus olha para aquele jovem e diz: Quem me constituiu sobre vós como juiz ou repartidor? Dura essa palavra, né, pessoal? Eu fiquei imaginando se aquele jovem tivesse passando por uma situação assim de conflito entre seu irmão, seu próximo ali, que provavelmente não estava querendo ali repartir a herança com ele. Ele ia sair ali mais constrangido com essa resposta, né, de Jesus, que, entre aspas, dura, né? E eu comecei até a questionar, eu estudando, comecei a questionar, eu perguntei a Jesus, por que o Senhor respondeu daquela forma para aquele homem? Porque tem pessoas que acham que, se eu falar para qualquer uma pessoa para uma pessoa que não conhece Deus, que nunca ouviu falar, vai achar que eu tô doida, né? Que eu tô falando com um morto, com uma pessoa que não existe. Mas Jesus, ele não está morto. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E pare para pensar, né, em um Deus que está vivo.
Sabe, já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto? Então, basicamente isso. Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa tem que ser a nossa alegria. Tem que estar dentro do nosso coração essa certeza de que Jesus, de que Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, né? Muitas pessoas infelizmente, adoram outros deuses, assim como eu adorava, assim como eu me prostrava diante de imagens. E como eu não nasci no berço evangélico, eu vivi em um berço de uma religião que adorava imagens. E a minha adoração era uma adoração em vão, porque eu estava adorando a um Deus morto, a um Deus que, vamos supor, um Deus que é feito de um pé de árvore. Sabe, um Deus de madeira, um Deus de pedra, um Deus que para ser criado precisa de um ser humano, ou seja, o ser humano está sendo mais Deus do que o própria imagem que ele está criando. É questão de lógica. Se você parar para pensar, você vai analisar e dizer. E se você adorar, você vai dizer, não, realmente é um equívoco, né? Então, o Deus da Bíblia é um Deus vivo, é um Deus que não precisa ser carregado por ninguém. Não deve a sua existência a ninguém, né? Nós não podemos adorar a criatura no lugar do Criador. Às vezes as pessoas adoram a imagem criada de um pé de árvore. Quem criou o pé de árvore? Foi Deus. Então, a gente não pode adorar o que Deus criou. Nós temos que adorar Deus, somente a Deus. E eu perguntei, né, eu questionei a Jesus por isso. Perguntei se o Senhor não resolve as nossas situações, porque o Senhor deu essa resposta tão dura, né, para este rapaz, para este jovem. E o Espírito Santo me deu um entendimento, abriu o meu entendimento de entender, né, se é entendimento, de compreender que aquele jovem, ele tinha algo para ele priorizar, tinha algo mais importante do que a herança que ele estava priorizando. E Jesus não queria que aquele jovem fosse buscar ele, a ajuda dele para resolver problemas passageiros e problemas momentâneos. Jesus queria que ele buscasse, que ele chamasse a sua atenção para dar salvação, para dar a vida eterna. E não é diferente hoje. Jesus quer que nós venhamos buscá-lo, não porque a gente está passando por momentos difíceis, porque infelizmente tem pessoas que buscam Jesus quando está passando por momentos difíceis, quando está passando por um momento de enfermidade, por uma dificuldade no casamento, quando perde um ente querido. Mas nós temos que buscar Jesus pelo que Ele é. Ele é o nosso Criador e nós temos que crer que Ele é o único e suficiente Salvador. Jesus, ele resolve sim os nossos problemas. Deus, ele supre as nossas necessidades. Mas no livro de Lucas, capítulo 12, capítulo que eu acabei de ler, no versículo 31 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, para você ser abençoado por Deus, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas Deus vai acrescentar. E Jesus conta uma parábola para aquele homem e para a multidão também que estava ali junto com Jesus. E a parábola é a seguinte: e propôs-lhe uma parábola, dizendo:
herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Mas no capítulo 15 aqui, pessoal, vou voltar um pouquinho, e disse-lhe, Jesus disse, né? Depois que Jesus falou para aquele jovem, que ele, quem tinha fez aquela pergunta, né? Quem me constitui sobre vós como juiz ou repartidor? E Jesus disse, olha, cuidado com a avareza, porque a alegria do homem não está na abundância de bem que possui. Jesus está falando, olha, cuidado com o apego, né? O excesso de apego. Cuidado com a avareza. Cuidado com o desejo excessivo de riquezas. Porque a alegria do homem não está na abundância de bens que possui. Ou seja, a alegria do homem não está nem no pouco e nem no muito. Se o homem tiver... ele pode ter o melhor carro, a melhor casa, ele pode ser um bilionário, um trilionário, será se essa palavra existe, que eu não sei. Se ele não tiver Jesus, não vale nada. E Jesus disse, olha, não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não é que seja errado a pessoa ser rica, nem a pessoa ter prosperidades. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, aquela bênção que Deus nos dá, nós usamos também para abençoar outras pessoas, para abençoar a obra de Deus. E para também suprir as nossas necessidades com sabedoria, para que a gente venha ter sabedoria para saber lidar com essas situações, com os nossos bens. E a parábola aqui agora, pessoal, do rico, Jesus propôs uma parábola para ele. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Deus lá de cima, olhando para aquele rico insensato, fala, esta noite, né? Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e para quem tu tens guardado. Assim disse Jesus, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha que palavra, né, pessoal? Aquele homem rico, aquele homem preocupado, o problema aqui do texto não é a riqueza, é a preocupação que ele teve, o tempo gasto que ele teve em se preocupar com as coisas dessa terra, desta vida, e não se preocupar com as coisas de Deus, com as coisas eternas. O problema não é a pessoa ser rico, o problema é o apego, o problema é você deixar de servir a Deus por causa das riquezas. E isso não é só para, né? Porque às vezes as pessoas pegam o texto e prega só para, acho que é para a pessoa só rica, mas não é. Isso também serve para nós. Quando nós deixamos de adorar a Deus, de servir a Deus por causa das coisas seculares, nós estamos sendo ricos para o mundo e pobre para Deus. Este rico insensato, ele estava alegre porque tinha possuído muitos bens, né? Ele prosperou tanto que os celeiros que ele tinha não foi o suficiente para armazenar os seus bens e ele nem se preocupou em ajudar o próximo. Ele pensou consigo, derrubarei esse celeiro,
Vou construir outros maiores. E assim ele fez. E ele armazenou seus bens nesses celeiros maiores. E ainda falou: alma, se alegra, porque tu tens muitos bens, né? Não precisa se preocupar. Quando tiver enfermidades, eu posso ir no médico, eu posso pagar bons médicos. Se eu tiver quiser uma roupa, eu posso ter uma roupa. O que eu puder comer, eu vou ter dinheiro para comer, enfim. Mas Deus lá de cima, vendo como é que eu posso dizer? A ignorância. Deus lá de cima, vendo essa atitude, esse comportamento errado dele, de querer possuir bens e não ser rico para Deus. Deus dizendo: tolo, hoje mesmo pediram a tua alma, e para quem tu tens guardado? E essa pergunta eu vou deixar para você. Para quem tu tá guardando a tua alma, né? Para quem tu tá preparando a tua vida? Ninguém aqui vai ficar para semente, como diz o ditado, né? Todos nós um dia vamos morrer. E para quem nós estamos preparando a nossa vida? Essa pergunta que Deus questionou, que Deus falou, né? Jesus citou aqui na parábola. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Deus está falando, né? Esses bens materiais que tu gastou, esses momentos que tu perdeu, esses bens que tu prosperou, para quem foi que tu fez, né? Para quem tu tem guardado? Ou seja, não adianta a gente ganhar o mundo todo, como eu já disse, e perder a nossa alma. Não adianta a gente fazer boas viagens. Não adianta a gente querer buscar bom emprego se a prioridade, que é a salvação em nossas vidas, nós não priorizamos. Então, essa é a mensagem nesta noite, né? Que estou gravando meia noite. Esta é a mensagem que eu deixo para você. E eu deixo essa pergunta para você. Para quem você está guardando a sua vida? A Bíblia, ela é um manual de regra e fé. Eu aprendi muito lendo a Bíblia e com ótimos pastores ao meu lado, ensinando e corrigindo. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Não adianta você perder o mundo, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo são passageiras, né? São momentâneas. É uma falsa alegria, porque a alegria verdadeira está em Jesus Cristo. E às vezes, quando eu olho uns panfletos e vejo ali uma imagem representando uma paisagem representando ali os céus, e de fato é bonita, e quando a gente olha, a gente dá um desejo da gente estar ali, né, naquele lugar. E quando eu olho para aquilo e penso, né, o que Deus tem preparado para mim é muito melhor do que aquilo, muito mais bonito do que aquilo. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para mim, não só para mim, mas para você também. Tá, pessoal? Então, essa é a salvação que Jesus nos deu. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E se você crer nele, crer que ele existe, e entregar a sua vida a ele e servi-lo,
a Bíblia, não é o que estou dizendo, a Bíblia diz que há salvação para aqueles que creem e para aqueles que obedecem a palavra de Deus, ok? Jesus disse que aquele que me ama, obedece, né? Quem crê, obedece. A fé sem a obra, ela é morta, não vale nada. Esse foi meu vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Deixe o seu like. E se eu falei alguma coisa errado, vocês me perdoem. Não foi essa a minha intenção. E espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.